de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos em mês de conquista. Amém? E temos visto o Senhor nos dirigir por um caminho de conquistas realmente sobrenaturais, aquelas que importam para a vida eterna, tirando os nossos olhos daquilo que é passageiro, colocando os nossos olhos naquilo que é para sempre, para sempre. Pergunta para o teu vizinho, está satisfeito com a tua vida? Vamos usar um termo português aqui. Vira para ele e diga assim, estás contente? Estás contente? Porque, na verdade, o Evangelho, a palavra de Deus declara, é fonte de lucro com o contentamento. Amém? Mais do que nós queremos ser donos do mundo inteiro e termos riquezas, a maior conquista que nós podemos alcançar é estarmos contentes, sempre, no matter what, amém? Estamos contentes e pronto. Eu cheguei lá em Portugal, na casa dos parentes, lá com meu pai. Meu pai foi para lá com 20 anos e voltou com 80, 60 anos depois. E a tia Adelina, que já estava no 100, que tinha visto meu pai com 20 anos, olhou bem para ele e falou, Arthur, estás acabado, Arthur, estás acabado. Não abalou meu pai, não abalou, graças a Deus. O velho continuou firme, não se acha acabado, apesar de, aos olhos da tia Adelina, de 20 para 80 anos, a gente desce um pouco o morro, não é verdade? Mas, glórias a Jesus pelo contentamento em toda a situação. É legal essa expressão dos portugueses, a gente está contente. Nós temos que estar contente. Sabe, nós não estamos buscando a felicidade. Você vai correr atrás da felicidade, o mundo declara que todos têm direito a ser feliz, né? Às vezes você faz um casamento meio diferente aí, meio estranho. E, na verdade, a gente nunca sabe o que pode acontecer conosco no casamento, né? De repente, você casa e a pessoa cai numa enfermidade que você precisa cuidar dela há muitos anos. E aquela vida de sonho, de felicidade, acaba se tornando algo duro de ser vivido. E a palavra de Deus nos chama não a buscarmos o tempo todo felicidade para nós, mas contentamento. Contentes em qualquer situação, temos a vida eterna. Fica muito mais contente, de forma muito mais fácil, aqueles que põem os olhos no que é eternidade, do que aqueles que põem os olhos nos 80 anos que a gente tem para viver aqui. 90, vai, porque meu pai já fez 81, eu acho que, né, hoje em dia, todo mundo está esticando, fazendo hora extra, não é verdade? E vamos nós, glória a Deus. Os dias dos homens aqui no Brasil estão mais esticados. Pois é. Mas o que é 80 ou 90, 10 a mais, diante de para sempre? Vamos pôr os nossos olhos nos 80 ou 90? Ou no para sempre? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Declara assim a palavra. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aleluia. Eu tenho 2 desafios para fazer para vocês hoje. O primeiro é você achar a sua vida, achar o teu propósito, achar aquilo para o que você nasceu. Quantos sabem aqui
Quantos já passaram pela experiência de ter realizado alguma coisa e disseram naquele momento, mas foi para isto que eu nasci? Levanta a mão. Quem já passou por isso aí? Que bom, bastante gente. Porque não é fácil. Tem muita gente que passa um tempo da vida e não está contente. Nunca está contente e nunca pôde dizer isso. Foi para isto que eu nasci. Nunca conseguiu realizar algo que lhe desse esse pensamento. Primeiro, o primeiro desafio é nós nos acharmos quem somos, qual é o propósito. Acho que no coração de todos os homens pesa essa pergunta de que propósitos eu tenho, quais as realizações que me cabem, qual o propósito da minha vida. Certamente o propósito da tua vida não é comer para trabalhar e trabalhar para comer. E depois comer para trabalhar. E aí você trabalha para comer e come para trabalhar e de vez em quando dorme. Nas horas vagas você dá uma dormidinha, acorda, come, aí vai trabalhar. Trabalha para poder comer. Esse é propósito? Não é. Achar um propósito para nós não é achar-se a si mesmo, e o propósito que tem para ser vivido, não é ficar se achando, não é disso que eu estou falando. O diabo, ele se achou, né? Olhou para si mesmo e falou, uau, ficou se achando. Não é disso que eu estou falando. Estou falando desse texto da palavra de Deus, em que o Senhor nos convida a negar-nos a nós mesmos. E para a gente negar nós mesmos, a gente, de antemão, deve ter ciência de propósito, de quem somos. E isso pode ser negado em favor de algo mais excelente. Pergunta para o teu vizinho, você se acostuma com o bom ou prefere o excelente? Ah, pastor, hoje em dia o mais ou menos já está legal. Não? Não. Achar-se fala de nós encontrarmos o propósito pelo qual vivemos, para o qual fomos criados, né? Algo sólido. Propósito fala do nosso ser e a nossa natureza. Nosso Criador nos fez com um propósito e temos que descobrir qual é esse propósito. Mas a palavra de Deus ainda nos traz algo mais excelente e declara que nós podemos nos perder depois que nos acharmos o nosso propósito, nos acharmos, também podemos nos perder. Nos perder é um outro nível de propósito, algo maior. E precisamos primeiro descobrir qual é o nosso propósito, para depois podermos fazer algo que vai além do nosso propósito, amém? E aí você me pergunta, como é que eu vou achar o meu propósito? A maior parte das vezes nós descobrimos o propósito para o qual nascemos quando a gente identifica qual é a nossa paixão. Qual é a tua paixão? O que você é apaixonado por fazer? Isso traz propósito de vida para nós. Muita gente passa a vida sem paixão. Não se apaixonou nunca. Paixão por, seja lá o que for que aparecer à tua frente para ser realizado, e você pegar para valer apaixonadamente, demonstra o teu propósito, ele te descortina o teu propósito. Nós precisamos fazer as coisas pelas quais somos apaixonados. É muito chato, muito ruim você fazer aquelas coisas pelas quais você não tem absolutamente nenhuma vontade, nenhum zelo pelo negócio, nada. É uma coisa que te é enfiada a goela abaixo. Paixão, às vezes a gente acha que
somos bons naquilo que somos apaixonados. E confundimos sermos apaixonados por uma coisa com sermos bons naquilo. Quantos já assistiram a Buzina do Chacrinha? Levanta a mão aí. Ah, velha guarda, aleluia. A Buzina do Chacrinha. O cara vai lá, apaixonado por cantar, né? Sempre cantou, canta para si mesmo. Sobe no palco com toda a paixão da vida dele, pega o microfone, ei, meu Deus do céu, e passa 10 segundos, na orelha dele. Apaixonado por cantar, ele consegue pagar o mico de mandar fazer um paletó bordado com strass, Swarovski. Sobe lá, apaixonado pelo negócio, mas não sabe nada da coisa. É ruim que dói. E toma aquela buzinada. Mas eu não estou aqui para te desconcertar e... Sabe, amados, às vezes a gente olha para um calouro daqueles lá e diz, onde é que estão os amigos dele, meu Deus do céu? Como é que pode? Mas às vezes os amigos falam, mas o cara é apaixonado pelo negócio, não adianta. Você pode falar 20 vezes. Ele acha que está abafando. Eu tive que virar para minha mulher e dizer para ela assim, amor, eu preciso te pedir perdão. Você canta muito bem. Viu? Está escorrendo aqui, se eu engolir isso aqui eu morro. Deixa para lá. Às vezes a gente tem que perguntar, cadê os amigos do cara que deixam ele passar esse mico aí, esse papelão, essa coisa? Será que a paixão cegou? Tem tanta paixão para fazer um negócio que cegou. Eu me lembro de um desses micos que eu passei. Olha só, mas eu era apaixonado. Começamos a comunhão cristã nos jardins em reuniões na minha casa. Amém? E logo de cara eu fui comissionado para fazer isso. A reunião na minha casa se tornou algo oficial. Sabe o que eu fiz? Eu fui até a rua do gasômetro, comprei madeira, fui lá para a minha serralheria particular na minha garagem, cortei a madeira, e eu cortei a madeira, era 2 folhas de madeira grande assim, ó. Eu não fiz uma coisinha pequenininha não, eu fiz um treco gigante. Era uma madeirona larga assim, e outra madeirona larga aqui assim. Eu fiz um V, coloquei um monte de dobradiça aqui no meio, e aquele negócio ficava assim e fechava, e abria. Aqui em cima eu fiz um corte assim, que o negócio ficou assim, meio descido assim, ó. E depois que aquilo fechado eu abria, levantava uma outra tábua daqui e apoiava em cima desse negócio, e eu colocava um engate daqueles de coleira de cachorro, aqui do lado, e aquilo virava um baita de um púlpito que parecia a quilha do Titanic. Apaixonado. E aí chegou, agora eu estou comissionado, né? E todo pregador que se preze tem que ter um púlpito, amém? Pus rodinha no negócio embaixo, porque era pesado. E ele dobrava e eu punha atrás da cortina, amém? Para não dar divórcio, amém? Porque senão dá divórcio. Aí fecha, dobra tudo, rodinha, brrr, cortina, acabou. Chegou o dia da reunião na nossa casa. 60 cadeiras de plástico, pega o púlpito, bota lá no meio, abre, cabia 5 Bíblias em cima do meu púlpito. Eu não sabia a Bíblia, mas cabia 5 ali.
porque eu era apaixonado por aquele negócio. Eu queria receber as pessoas na minha casa e eu queria compartilhar minha fé. Logo de cara, quando eu me converti, foi meu aniversário. E eu chamei um amigo da faculdade de engenharia, que agora estava trabalhando na Atlas Elevadores, engenheiro metalúrgico. E eu abria páginas amarelas, era no tempo do Chacrinha isso, amém? Abria páginas amarelas e tinha 400 telefones da Elevadores Atlas e não sei o que Atlas. Eu liguei para todos, um por um, para achar o meu amigo Aguinaldo, porque ele tinha que vir no meu aniversário. Eu passei o dia do meu aniversário ligando para 400 telefones da Atlas, porque ele tinha que ir naquele dia lá no meu aniversário, porque eu ia pregar para ele. Achei o cara. Eu falei, Aguinaldo, você vai na minha casa hoje, é meu aniversário. Ele chegou às 7 horas e saiu às 4 da manhã. Eu nem sei quem foi no meu aniversário. Eu preguei das 7 da noite às 4 da manhã para o Aguinaldo. Quando chegou às 4 da manhã, ele falou, chega, eu me rendo. Tá bom, o que eu tenho que fazer? E se converteu. Depois eu fiquei sabendo que o pai do Aguinaldo era presbiteriano, de família, de 200 anos, e orava. Mas era uma pessoa afastada da igreja, ele era dentista. Se converteu a mãe do Aguinaldo, se converteu o irmão do Aguinaldo, Pedrinho, ele foi para a Austrália, isso lá atrás, e se formou e virou pastor. Pedrinho virou pastor, e se casou, e teve filhos. A família inteira foi salva, porque eu estava apaixonado. Eu falei, você vai vir na minha casa, porque é meu aniversário, e eu não deixo você não vir, você vai vir. Eu já não ouvia há muito tempo. E lá, da época da faculdade que a gente tinha feito, ele me conhecia como Doca Street. Porque lá tinha o Rebarba, o Doca Street, o Batom, era aquelas coisas de universidade. Hoje eu encontrei o Aguinaldo, ele está casado com a Júlia. Eles são diretores da igreja, onde eles frequentam no interior. E a família inteira foi fruto de uma paixão. No começo, o Senhor podia ter dito assim para mim, aonde você vai com esse púlpito, seu caipira, você não sabe nada, o que você está fazendo? Mas Ele foi misericordioso comigo, respeitou a minha paixão, e disse, vai com púlpito mesmo, sua criança, vai assim mesmo, prega tudo que você não sabe nada, mas tudo que você sabe você prega. E eu preguei, cheio de paixão, e a coisa começou, e depois foi para mais de 70 pessoas na sala, e depois foi para 120, e aí nós tivemos que mudar, claro, não cabia mais. Paixão, muitas vezes, evidencia o propósito que nós temos na vida. Pelo que você é apaixonado. Isso vai fazer você se achar. Deus vai mandar um torpedo para você aí no teu telefone agora aí. Ó. Pega o telefone na mão. Pega o telefone na mão. Cadê o meu? Ele vai mandar um torpedo no meu iPad aqui, ó. Tá com ele na mão? Pegou? Abre aí, no teu iPhone, no teu iPad, no teu que coisa aí. Jeremias 29:10. Aí um torpedo de Deus para você. Jeremias 29:10. Está chegando aí. Diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:10 aí, no teu torpedo. Diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz.
11. 11, varão. Aleluia. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Isso diz o Senhor a teu respeito, para você se achar e achar um propósito na sua vida. Receba do Senhor em nome de Jesus. Você não é uma obra do acaso, amado. Você não caiu aqui na terra porque 2 aminoácidos que estavam pairando na massa primeva. Alô? 2 aminoácidos que pairavam na massa primeva que deu origem a tudo. Estavam assim meio chateados porque a coisa era muito monótona. E eles disseram um para o outro: que tal uma aminoácida no meio dos aminoácidos? E aí do meio dos aminoácidos surgiu uma aminoácida e a coisa ficou mais movimentada e eles começaram a se animar. E aí o aminoácido pegou a aminoácida e aí apareceu você. E compôs a 7ª sinfonia de Beethoven e a 9ª. Ridículo, né? É ridículo demais. Você não é obra do acaso. Nós, a palavra do Senhor declara, fomos conhecidos por Deus desde antes da formação do mundo. Ele nos conheceu. Estávamos lá, em Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. E aí, depois que Ele fez todas as coisas, Ele te mandou. E você nasceu num lugar específico. Com um propósito, não por obra do acaso. Ache o propósito que você tem na sua vida. Tem gente que não tem paixão nenhuma. Faz as coisas todas. Ele parece um cara morto, só que ele ainda não declarou isso oficialmente. Já viu esses caras? Morreu, mas ainda não é oficial. Está aí andando, ocupando espaço, não dá um fruto. Não mexe uma palha, não traz uma surpresa, não tem uma declaração de paixão, não tem uma situação brilhante, é opaco, é fechado, é travado, é um zumbi. Está morto, mas não declara para ninguém. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para a luz, para brilhar, para ter um propósito, para achar o propósito para o qual nós fomos criados, para vivê-lo com paixão. Mesmo que você pague algum mico assim sabe, dá um passo que fica ridículo, como um púlpito de 400 quilos para começar o ministério. Mesmo assim, melhor do que púlpito nenhum, nem vontade nenhuma, nem paixão alguma. Nenhuma páginas amarelas, nenhuma nada. O mundo em que nós vivemos por aqui é apático. É aquela mesmice de você entrar no metrô na hora que consegue e sair do metrô na hora que os outros querem. Apático. Lata de sardinha, coisa involuntária. Você não tem que andar nessa apatia, e nem como obra do acaso. Você é muito especial. Olha na testa do teu vizinho aí e leia lá, que está escrito na testa dele. Vê lá se não está escrito na testa dele aí, VIP. Vê aí, VIP, Very Important Person. Está escrito aí, VIP. Ontem eu e a Aline fomos ministrar no Jaraguá para os casais. E aprendemos lá do Jaraguá que, de vez em quando, as mulheres ficam com uma placa escrito TPM na testa, que significa tem de piedade de mim. Vocês sabiam dessa? Eu sempre achei que tô para matar, mas tem de piedade de mim. Todos nós temos, na verdade, uma placa escrita na testa assim,
pessoa muito importante. Nada de obra do acaso. Gente séria, gente de valor, gente com propósito, gente que tem sangue nos olhos, não tem sangue de barata, gente que o Espírito Santo borbulha dentro dele. Isso também fala muito de sonho. Paixão nos traz. Alguém aqui já foi chamado de sonhador? É um sonhador. Já foi? Eu, muitas vezes. Muitas. Eu me lembro que nós estávamos lá no nosso endereço na Abílio Soares, na pequena. A pequena tinha 1.200 metros quadrados. Era pequena. Amém? Hoje é uma agência do correio bem grande, mas era a nossa igreja. Oficialmente a primeira com o nosso CNPJ, desde 93. Estávamos lá na Abílio Soares, pequena. E um profeta de Deus virou para mim e disse: vocês vão mudar. E quando vocês mudarem, vocês só vão atravessar a rua. E eu saí lá fora. Eu era sonhador. Olhei em volta, é prédio de apartamento que não acabava. Dei a volta no quarteirão. Banco, prédio de apartamento e mais prédio de apartamento. Não tinha um espaço. Aí no outro lado ali tinha a corretora de seguro, uma das maiores do mundo, depois um Banco Sul-América, e ali embaixo tinha o Promocenter com 400 lojistas. E eu virei para o profeta e falei assim: você deve ter comido uma pizza de calabresa daquelas com pimenta, porque aqui nós não vamos mudar atravessando a rua. Para onde eu vou? Passou um mês. Alguém veio correndo falar comigo: pastor, sabe o Promocenter? Vai fechar. 400 lojistas foram postos para fora, despejados. Não tinha mais Promocenter. Antes deles saírem de lá, já estavam alguns desmontando as suas divisórias. Eu fui falar com o proprietário e comecei a tratar o assunto. Ele falou: não, eu só vendo. Eu falei: eu compro. O senhor compra? Compro. Mas você vai me dar um prazo e assim eu vou fazer com opção de compra, daqui a pouco eu compro. Primeiro eu vou entrar aí, depois nós vamos comprar. Por que ele não queria alugar? Eu falei: não tem problema, eu compro. Eu cheguei para o pastor Ricardo e falei: vamos ver quanto é que nós temos lá na conta. Vamos. R$6.000. Dois meses depois, nós estávamos já no prédio novo, na Abílio Soares grande. Ali sim, a gente pôs 800 cadeiras. Negócio Deus nos deu. Eu era sonhador, apaixonado, sem freio. E nós mudamos da Abílio pequena para Abílio grande com R$6.000 que nós tínhamos no caixa. E sabe quanto nós gastamos para ir para Abílio grande? R$450 mil. E nós pagamos tudo. Nessa foi o meu carro, foi um monte de coisa. E outros tantos carros, de alguns. Tinha gente junto conosco ali, com sangue nos olhos. E fizemos uma das igrejas que foi precursora, saímos na Veja, viu? E a Veja declara assim: o negócio do século. Empresário bem-sucedido larga tudo para virar pastor. Imagina o salário. Desse jeito eles puseram lá. Falei: meu Deus do céu. Meu salário foi dividido por 8. Para eu deixar de ser empresário e virar pastor. Dividi por 8. Mas eles põem na Veja: o negócio do século. Apaixonado, sonhador. E aí você olha para si e diz: mas eu não tenho um sonho desse. Nem todos nós precisamos de um sonho assim, tão sonhador. Nem temos esse apetite. Mas tem exemplos bíblicos de gente que ajudou a que se cumprisse um sonho de Deus.
Por exemplo, um exemplo arrebatador é o de Jonatas. Ele era filho do rei Saul, e o coração de Jonatas se apegou a Davi, e eles viraram amigos. Eles não eram gays, eles eram amigos. Amém? E Jonathan deixou de lado buscar o trono do seu pai, Saul, porque viu que Davi tinha sido ungido rei, e Davi iria reinar sobre Israel, porque Deus o havia ungido para isso. Jonathan, em vez de buscar os seus direitos, abriu mão dos seus direitos, do seu sonho, e ele sonhou que agora ele ia ser um kingmaker, um fazedor de reis, e se juntou ao rei Davi, até que Davi foi posto no trono para reinar. Qual é o teu sonho? Será que você tem que ajudar alguém a cumprir um sonho? Será que você tem um sonho que é uma grandeza? O que arde no teu coração? Nós não somos obra do acaso, e nós podemos nos achar e identificar o propósito do nosso viver. Deus junta pessoas para cumprir propósitos dele. Jonathan e Davi foram unidos por Deus. Deus chamou vocês para virem aqui, na comunhão cristã, e estarem aqui para ajudarem a gente, todo mundo aqui, a fazermos nesse lugar uma expressão do reino de Deus na terra. Você empresta prestígio para nós. Não é prestígio de comer, não é choquito. Você empresta honra para este lugar. Você agrega valor aqui para nós. Diga para o seu vizinho, obrigado por ter vindo. Você é a pessoa mais linda que tem aqui dentro. Se você não estivesse aqui, a gente não era tão bonito. Você agrega valor aqui. Seja bem-vindo, essa é a tua casa. Isso daqui é para nós fazermos algo especial, todos juntos. Nós somos comunhão cristã, um sonho do coração do Pai. Mas o convite do Senhor Jesus não se limita a você achar o propósito que você tem para viver. Nós vamos além. Ele fala, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Depois que você acha o teu propósito, o que é bom, há algo mais excelente ainda para se fazer. Nós podemos ser maiores do que o nosso propósito. Então, eu sou fulano de tal, e o meu propósito é uma parcela do que eu sou. Tenho um propósito. Você é maior que o teu propósito. Quando você é maior que o teu propósito, você agrega valor a o teu propósito agrega valor a você mesmo. As coisas que você faz trazem valor para você mesmo. E você pode alcançar sucesso. Você pode ser sucedido, bem-sucedido e alcançar sucesso. Nada de errado com isso. Propósitos que temos para desempenhar nos trazem para nós mesmos sucesso. Mas Deus quer que você tenha mais do que uma vida de sucesso. Deus quer que o propósito do teu viver se torne maior do que você. Pessoas que são maiores que o seu propósito, eles cursam uma carreira, desempenham uma carreira, têm um propósito, são maiores que o propósito. Eles começam uma carreira na vida e desempenham essa carreira. E a carreira agrega valor a eles e eles podem alcançar sucesso. Pessoas que têm um propósito tão grande que o propósito se torna maior do que elas não cumprem uma carreira, elas têm um chamado. Quando o propósito se torna maior do que nós, já não mais cursamos uma carreira na vida, nós cumprimos um chamado.
O propósito se tornou maior do que nós. E agora já nós não vivemos atrás de sucesso, buscando as coisas que agregam valor a nós mesmos. Agora nós buscamos uma vida de significado. Coisas que agregam valor aos outros. Diga, Deus quer para você uma vida de significado. Você tem alcançado sucesso? Glória a Deus! Deus diz para você, que bom, bem-sucedido, é plano meu. Se achou, me achei. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu tenho paixão, beleza. Agora, abre mão dessas coisas, abre mão de você mesmo, pega um propósito mais excelente, deixa que ele seja maior do que você e busque agora cumprir uma vida de significância. Quando você tem uma vida de significância, você agrega valor à vida dos outros. Em vez de carreira, você tem um chamado. Sucesso é quando você agrega valor a si mesmo e significância é quando você agrega valor para os outros. Você se acha a si mesmo em sucesso, você se perde em significância. Deus nos chamou para uma vida com significado. Coisas que são maiores do que nós, que dizem respeito a todos os vizinhos que temos. Temos que ter olhos, já não mais só para nós mesmos, mas para o corpo de Cristo. Se você olhar para si mesmo, você vai ser o único olhando para si mesmo. Mas se todos nós aqui decidimos olhar para o outro, só aqui dentro vai ter 100 pessoas olhando para você. Porque todo mundo vai olhar para o outro. E em vez de você buscar o teu sucesso pessoal, nós vamos viver uma vida de significado para os outros, buscando servir ao outro. Deus te chamou para você fazer diferença. Você tem algo especial que só você pode cumprir, que é de Deus, específico para você. Na comunhão cristã, nós não vamos te transformar num tijolo, porque Deus te fez uma pedra. Muro de pedra é uma arte. Muro de tijolo é uma empreitada. Se nós pegarmos todos vocês e transformarmos todo mundo igual, que é o que o mundo tenta fazer, formato de crente, é assim, desse jeito. Brilha a luz de Cristo, é douradinho, é quadradinho, e eu posso pegar e empilhar eles à vontade. Crente é desse jeito aqui. Eu pego outro crente ali, ponho em cima, ponho do lado, construo um muro com crentes que são todos iguais. Então o que a gente tem que fazer? Transformar os crentes tudo em tijolo. O Egito constrói com tijolo. Nosso Deus constrói com pedras vivas. Você tem sublimidade, individualidade. Você tem um perfeito lugar de encaixe e aqui nós queremos que você esteja no teu lugar, no muro. E você é assim, ó. Você não é um tijolo. Já viu o muro de pedra? E como é que encaixa aqueles negócios? Cada um mais torto, né? Diga para o teu vizinho, eu sou o mais torto que tem aqui. Diga, eu sou o mais torto que tem aqui. Diga para ele. Não acusa o bicho não. É você que é o mais torto, não ele. Mas saiba que Deus tem um buraquinho no muro que é exatamente do meu formato e sou eu que encaixo ali. E se eu não estiver ali, sabe o que vai ter no muro? Uma brecha. Está vendo aquele lugar redondo ali, ó? Redondo é o lugar onde eu encaixo. Está vendo aquela baita brecha ali, ó? De 130 quilos, é ali que eu encaixo redondinho e pum, fecha. Pum. Isso aqui vira um
uma barragem, ninguém transpõe. É assim que o nosso Deus constrói. Então receba em nome de Jesus do céu a revelação dos propósitos que Deus tem para você. Permita que o Senhor coloque no teu coração coisas que se tornem maiores do que você. Que os teus propósitos sejam maiores do que você mesmo. Em vez de cumprir uma carreira na sua vida, cursar uma carreira de êxito, de sucesso, tenha uma vida de significado, que cumpre um chamado e não uma carreira. Coisa celestial, coisa que tem peso eterno, significância. É isso que Deus nos chamou para fazer. Conquistar é muito mais legal, deixando esse legado, essa significância, coisas que vão durar para sempre, do que sucesso de 80, 90 anos. Isso aí termina. E a maioria das pessoas, o sucesso acaba junto com elas, naquele dia, no seu velório. Terminou o sucesso. Quem é que vai adiante? Vai adiante aqueles que tiveram uma vida com significado, que deixaram legado, que agregaram valor na vida dos outros, e não só para si. O que estamos fazendo por isso? Quais os frutos que estamos dando? Porque a palavra do Senhor põe um machado à raiz da árvore, e se a árvore não der fruto, ele corta, para não ficar ocupando espaço, e coloca outra árvore no lugar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você vai permanecer, não vai ser cortado, vai dar muito fruto, tanto fruto que os teus galhos vão ficar vergados assim, você vai além, muito além do que você pensou, imaginou. Muita gente vai comer e vai se abrigar do sol debaixo das tuas ramas, dos teus galhos, debaixo do fruto comerão frutos que você deu por muito tempo. Eu não vou descansar enquanto dentre nós não se formarem pessoas que receberam de mim e agora já estão aptas a ensinar a outros o que de nós receberam. Aí você termina a tua carreira. Então agora você volta a tua cadeira para o lugar aí e vamos orar para que Deus revele para você propósitos que Ele tem para você, os sonhos, a paixão que arde no teu coração. E depois você pega tudo isso e diz: Senhor, eu entrego tudo para Ti, eu quero coisa de significado na minha vida. Abro mão, como a Tua palavra disse, nego a mim mesmo para cumprir o Teu chamado na minha vida. Eis-me aqui, Senhor.